modelo novo de vídeo na área, porque hoje a gente vai colocar frente a frente duas gigantes do setor de petróleo da Bolsa Brasileira. De um lado nós temos a Petrobras, a maior produtora do Brasil, consolidada e geradora de caixa bilionária. Do outro temos a Prio, uma empresa privada, enxuta e focada em eficiência e crescimento acelerado. E aqui eu já antecipo que são dois modelos de negócio completamente diferentes. Nós podemos ver escala versus crescimento, dividendo robusto versus potencial de expansão e estabilidade versus eficiência operacional. A pergunta é simples: qual delas faz mais sentido na sua carteira hoje? Então fique comigo até o final desse vídeo porque vamos analisar os números, a estratégia, o risco e o potencial de cada uma. Mas antes de tudo, sejam todos muito bem-vindos ao canal Investimentos em Foco. Lembrando que nós temos o nosso site que é o investimentosemfoco.com.br. Lá no site você pode ficar 100% atualizado com as últimas notícias do mercado de ações. E não se esqueça de já se inscrever aqui no canal e vai deixando seu like se você gosta de vídeos sobre o mercado financeiro em geral. Antes de começar a comparação entre as empresas, precisamos olhar para o contexto do setor como um todo. Aqui, sem surpresas, o petróleo continua sendo uma commodity extremamente sensível ao cenário global. Tensões geopolíticas, decisões da OPEP, dinâmica de oferta e demanda impactam diretamente no preço do Brent. Quando o Brent está em patamar elevado, as produtoras ampliam geração de caixa. Quando cai, a pressão aparece rapidamente. Ou seja, qualquer análise entre Petra e Prio passa necessariamente pelo ciclo do petróleo. Começando pela Petrobras, a Petrobras é hoje, sem dúvidas alguma, a maior produtora do Brasil, com produção superior a 2,4 milhões de barris de petróleo equivalente por dia, e se formos considerar óleo e gás, esse número pode chegar a quase 3 milhões de barris. É uma empresa completa, atua na exploração, produção, refino e distribuição. Tem escala, infraestrutura, reservas robustas, histórico recente de forte geração de caixa, mas também carrega características específicas. Um plano de investimentos relevante, com CAPEX elevado nos próximos anos, uma política de dividendos mais conservadora do que a vista no auge dos pagamentos extraordinários e um fator estrutural, que é o risco político, já que é uma estatal. Isso não significa que a empresa seja ruim, significa que ela carrega um perfil específico de risco. Agora, dando uma visão geral da Prio, a Prio, para você que ainda não conhece, é uma empresa privada focada exclusivamente na exploração e produção. Ela hoje produz algo próximo de 100 mil barris por dia. Seu modelo é baseado em adquirir campos maduros e aumentar a eficiência operacional, reduzindo o custo por barril, extraindo mais valor dos ativos. É uma empresa que podemos considerar mais enxuta e com estrutura mais simplificada. Enquanto a Petrobras opera como uma gigante integrada, a Prio opera como uma especialista em eficiência operacional. E aqui começa uma das grandes diferenças. A Prio tem um catalisador relevante, que é o campo de Wahoo, que pode adicionar cerca de 40 mil barris por dia à produção, com a empresa começando as atividades a partir de março ou abril desse ano. Se isso se concretizar, estamos falando de um aumento significativo sobre a base atual da empresa. Quando você adiciona 40 mil barris a uma produção próxima de 100 mil, o impacto percentual é enorme. Agora compare isso com a Petrobras. Se a Petrobras adicionasse 40 mil barris por dia, o impacto percentual seria muito menor, considerando que a sua base está acima de 2,4 milhões de barris de petróleo por dia. Ou seja, em termos de crescimento relativo, a Prio tem mais alavancagem. Agora também podemos falar dos dividendos, que são um ponto central para muitos investidores. E eu também posso me incluir aqui. A Petrobras ficou conhecida pelos dividendos extraordinários pagos nos últimos anos. No entanto, a política atual é mais equilibrada, com foco também em reinvestimento. Segundo dados do Investidor 10, o yield atual da Petrobras está próximo de 8,52%. A Prio, por sua vez, tem potencial de forte geração de fluxo de caixa nos próximos anos, especialmente com crescimento de produção e ganhos de eficiência. Em cenários otimistas do preço do petróleo, há projeções que indicam possibilidade de um yield bastante elevado para a Prio 3, podendo se aproximar de 20% com a expansão do fluxo de caixa livre. Lembrando que a petroleira também pretende oficializar sua política de dividendos ainda no primeiro trimestre de 2026. E sem dúvidas, tudo isso vai depender diretamente do preço do Brent. Mas o ponto aqui é potencial de geração futura versus histórico de distribuição passada. E como não poderia faltar nesse vídeo, temos que falar dos riscos de aportar em um desses papéis. E aqui existe uma diferença estrutural clara.
A Petrobras, como todos nós sabemos, é uma estatal. Isso significa que decisões estratégicas podem ser influenciadas por questões políticas. Mudanças na política de preço ou direcionamento estratégico impactam diretamente o valor da empresa. A Prio, por ser privada, tem uma combinação de maior visibilidade operacional, forte geração de caixa e potencial elevado de retorno ao acionista nos próximos anos. Isso reduz um tipo de risco, mas não elimina o risco de mercado, que continua sendo o preço do petróleo. E quando analisamos o valuation, precisamos olhar para duas coisas: capacidade de geração de caixa e crescimento projetado. A Petrobras tende a oferecer mais previsibilidade e escala, enquanto a Prio tende a oferecer mais crescimento percentual e alavancagem operacional. Em ciclos de alta do petróleo, empresas menores e mais eficientes costumam amplificar retornos. Em ciclo de baixa, escala e forte caixa ajudam a atravessar turbulências. Agora, falando especificamente do perfil de investimento, se você é um investidor que busca estabilidade, liquidez e histórico consolidado, a Petrobras pode fazer mais sentido. Se você busca crescimento mais acelerado, potencial de expansão e maior alavancagem ao preço do petróleo, a Prio pode ser mais interessante, mas nada impede diversificação dentro do próprio setor. E no fim das contas, não existe uma resposta universal. Existe cenário, existe ciclo da commodity, existe perfil de investidor e existe a escala versus o crescimento. O que nós podemos ver é uma gigante consolidada versus uma empresa enxuta e eficiente. Agora eu quero saber de você, se tivesse que escolher apenas uma para 2026, qual seria? Petra ou Prio? Comenta aqui embaixo, eu quero ouvir a sua opinião. E se você quer continuar acompanhando de perto análises objetivas como essa, com foco 100% em fundamentos, inscreva-se aqui no canal Investimentos em Foco e não se esqueça de deixar o seu like e ativar as notificações para acompanhar nossos próximos vídeos. Até o próximo vídeo, galera. Valeu e fui!